Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo de nostalgia e questionamento ao mesmo tempo. Eu estava fazendo um estudo aqui sobre pagamento de impostos e, cara, com certeza em algum momento da sua vida você já ouviu falar que o pobre paga mais imposto que o rico e, cara, você já parou para pensar, pô, por que o pobre paga mais imposto que o rico, sendo que o rico tem mais dinheiro do que o pobre? Obviamente, né? Então, você já parou para pensar nisso? Eu estava parando para pensar nisso e resolvi estudar mais a fundo e fazer um trabalhozinho aqui, quase que um trabalho escolar, para poder eu mesmo ter o meu conhecimento e até para poder passar para vocês também. Então, eu escrevi aqui um monte de coisa, eu vou passar para vocês. Antes disso, deixa o like aí, é um vídeo bem bacana que vai te ensinar muita coisa que com certeza você não sabe. E eu acho que deveria saber, tanto você quanto eu, deveríamos saber isso na escola. Não sei se você concorda comigo, mas esse tipo de educação deveria ser ensinado na escola e não é ensinado. Mas enfim, eu vou passar esse conhecimento aqui para vocês. Eu aprendi e vou transmitir o conhecimento para vocês. Se você gostar, compartilhe esse vídeo para alguém também, que vai ser super importante. Mas não deixe de deixar o like aí e se inscrever no canal para poder ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá, ó. Com certeza em algum momento você já ouviu aí que o pobre realmente paga mais imposto que o rico, e eu fui pesquisar por que isso acontece. E aí eu lembro que quando eu era criança eu juntava dinheiro para poder comprar ovo de Páscoa, para poder comprar barra. Eu sempre gostava de comprar essas coisas, cartinhas, enfim, eu comprava cartinha, pegava, vendia igual o pessoal está fazendo agora, eu já fazia isso também. Mas eu fui fazer um estudo aqui e aí o que eu vi, ó. Eu lembro que quando eu juntava dinheiro do meu porquinho, que minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó me davam dinheiro, eu juntava e ia comprar ali um ovo de chocolate, né? E o que eu fui ver? Ó, 39% do valor que eu arrecadava era para o governo, era imposto. Então, tudo que eu juntava ali e eu ia comprar um ovo de Páscoa, 39% eu estava pagando para o governo já. Isso de um ovo de Páscoa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, só que eu nem achava que eu pagava imposto porque eu não trabalhava, né? Eu era criança, só que eu pagava imposto porque eu consumia, eu pagava coisas, eu comprava coisas. Eu vou trazer aqui para vocês vão entender claramente cada detalhe. Ó, e eu fiz um trabalhozinho de escola, eu vou explicar, vou mostrar para vocês. Ó, para vocês terem uma noção, em um ovo de chocolate, que eu escrevi tudo aqui, tá? Então eu tô colocando como eu escrevi. Para você ter uma noção, em ovo de chocolate que custa 30 reais, eu coloquei, hoje os ovos de Páscoa custa 100, 70, mas eu coloquei uma base, tá? 30 reais, cerca de 12 reais são tributos. De 30 reais, 12 são tributos. Cara, isso é muito, isso é surreal. E eu vou chegar no ponto do porquê que eu acho que isso daqui é surreal e o como eu acho que deveria ser feito, tá? Então vamos lá. Cerca de 12 reais são tributos de 30. Isso porque o chocolate é um produto industrializado e por isso incide sobre ele impostos como IPI e ICMS, dois tipos de impostos. Além disso, produzir ovos de Páscoa exige uma ampla cadeia produtiva, na qual incidem tributos como o Programa de Integração Social, PIS, e a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS, que são embutidos no preço final do produto e repassados aos consumidores. Os consumidores sempre, ó, é sempre assim, cara. Olha só, quando existe greve de caminhoneiro, eu acho legítimo, né, greve de caminhoneiro, greve de qualquer área de atuação, eu acho legítimo, mas quem paga o preço final, quem sofre, digamos assim, é o consumidor final, é lá na ponta. Porque se a gasolina vai ficar mais cara, se o morango, se a maçã, se o arroz ficar mais caro, esse preço ele é repassado para o consumidor final. O mercado vai pagar mais caro num produto, mas quem vai pagar esse produto vai ser o consumidor, tá? Então, sempre quem paga, a bomba sempre explode na mão dos consumidores, tá? Então vamos lá. É super importante que todas as pessoas conheçam os tributos que são pagos, mas não te julgo se você não souber. Afinal, entre os tributos federais, estaduais e municipais existem mais de 80. Cara, isso é surreal, tá?
São tantos tributos que muitas vezes pagamos tudo no automático, sem nos questionarmos qual porcentagem da nossa renda está sendo destinada aos impostos, para que eles servem e, principalmente, para onde vai o dinheiro arrecadado. E eu vou abordar tudo isso aqui com vocês, tá? Então, cara, deixa o like aí, não se esqueça de deixar o like. Vamos lá. Para onde vai o dinheiro que pagamos os impostos? Isso é uma questão, cara, que você sabe me responder. Para onde vai o dinheiro que você paga os impostos? Para onde vai? E vamos lá que eu vou te responder. Antes de entender como é investido o dinheiro que pagamos com impostos, é importante saber que tributos e impostos são coisas diferentes. Apesar de todo imposto ser um tributo, nem todo tributo é um imposto. Uma loucura, né? Mas eu vou explicar. Os tributos são todas as arrecadações feitas pelo Estado para prestar os serviços essenciais para os cidadãos, como saúde, educação e segurança, tá? Por isso, além dos impostos, taxas e contribuições, também são considerados tributos. Sabe aquele valor que pagamos para tirar a segunda via da carteira de identidade? Que é um absurdo. Ele é uma taxa que é considerada um tributo e está previsto no Código Tributário Nacional. Já as contribuições estão previstas na Constituição, com o objetivo de aumentar a Seguridade Social do brasileiro, auxiliando em questões relativas à saúde, educação e aposentadoria. Por exemplo, provavelmente você já deve ter ouvido falar na contribuição para INSS, não é mesmo? Então é isso. Por fim, os impostos são os mais populares e representam a maior parte dos tributos do país. Eles vão desde os impostos mais conhecidos como IPVA, IPTU, QPVA, que é um absurdo, IPTU é um absurdo. Exemplo, você compra um carro, você pagou o carro, comprou, o carro é seu. E todo ano você tem que pagar o IPVA dele, tá? Todo ano você tem que pagar o IPVA dele. Que teoricamente seria para você pavimentar as ruas, fazer... tá ali sempre trabalhando para que as ruas tiverem uma boa qualidade, uma boa manutenção, para poder pagar a manutenção e tudo mais. Teoricamente é isso. Só que não é para isso que serve, né? Não 100%. E aqui no Brasil nós temos uma questão muito complicada, que é o IPVA. Ele é baseado no preço do carro. Cara, isso está errado. Em todos os países desenvolvidos, o IPVA ele é baseado no peso do carro, no peso. Porque, teoricamente, se o IPVA é feito para poder fazer manutenção nas estradas, nas rodovias, nas ruas, por que um carro, vou dar um exemplo, um Porsche de 800 mil, que ele pesa pouco, ele vai ter que pagar um IPVA de 20 mil, 25 mil, sendo que quem tem que pagar um IPVA mais caro deveriam ser caminhões, que já pagam também um IPVA elevado, mas caminhonetes, que teoricamente causam um dano maior ao solo. Mas não, aqui é atrelado ao preço do carro, coisa que na minha concepção está totalmente errada, seguindo a linha de países desenvolvidos. E o IPTU, cara, IPTU é uma coisa surreal, né? Você tem a sua casa, você compra o terreno. Vamos lá, vamos supor que você comprou o terreno, construiu sua casa, você tem que registrar isso tudo lá na prefeitura e pagar um IPTU. E se você não pagar o IPTU, o governo toma a sua casa, bota a sua casa para leilão. Tipo, cara, como assim? Eles não fizeram nada, eles só te atrapalham porque você tem que pagar um monte de coisa para poder você fazer uma construção. E você ainda tem que pagar anualmente esse imposto para que você continue com o seu imóvel. Cara, essa conta fecha na cabeça de vocês? Vocês acham isso uma coisa justa? Não, né? Então vamos lá. E o imposto de renda? Até outros que pagamos sem perceber, como é o caso do ICMS e o IPI. Né? Você não sabe se vai pagar um chocolate, você não sabe se está pagando esses impostos embutidos no preço do produto, que podem ser encontrados nas letrinhas miúdas do cupom fiscal do supermercado. Apesar de todas essas arrecadações serem fundamentais para que o governo possa oferecer os serviços públicos essenciais a toda a população, existe uma grande diferença entre elas, a forma como são gastas pelo governo. No caso das taxas e contribuições, elas já possuem uma contrapartida específica, previamente definida. Por isso, raramente as pessoas contestam para onde vai o dinheiro pago nas taxas. Eu acho que as pessoas não contestam, principalmente por não saber nem para onde o dinheiro vai.
e por serem pessoas acomodadas. Nós temos uma população extremamente acomodada. Tanto é que, olha os candidatos que nós temos para a presidência. Isso é surreal, né? Ao tirar a segunda via de um documento, fica evidente que o valor arrecadado será utilizado durante todo o processo, seja para a impressão do documento, salário dos funcionários públicos ou a tecnologia utilizada. Porém, quando falamos em impostos, a lógica é um pouco diferente. Quem nunca falou ou ouviu alguém falar a clássica frase: sempre paguei meu IPVA em dia e as ruas estão todas esburacadas. Se você já chegou a essa conclusão, compreendo sua revolta, mas não é assim que funciona. Todos os impostos que pagamos vão para o orçamento geral da União e só depois é decidido como eles vão ser gastos. Exemplo, você tem lá todos os impostos, então ele tem arrecadação de diversas áreas de imposto, de tributo. Leva tudo isso daí para a União e a União entende para onde vai ser destinado o orçamento. Sendo que, na minha concepção, deveria ser o quê? O dinheiro de IPVA vai para manutenção e desenvolvimento de ruas, rodovias, estradas, e cada um dentro da sua área específica, mas não é o que acontece. Isso, na minha concepção, está totalmente errado. Vamos lá. Com a prioridade que o governo definir, exato, o governo define a prioridade que ele quer de definir o orçamento, podendo ir para despesas com educação, saúde, segurança pública ou infraestrutura. A gente sabe que a maior parte do que isso acontece é desvio, né? É roubo, a verdade é essa. Assim, não necessariamente o dinheiro do seu IPVA vai para ser aplicado para tapar os buracos da sua rua ou das rodovias. E deveria ser assim, né? Ele não é assim, mas deveria ser. O IPVA deveria ser para deixar nossas ruas excelentes, como acontece em grandes países com um desenvolvimento grande de educação, de tecnologia, financeira e tudo mais. Vamos lá. Mas afinal, agora aquele ponto. Afinal de contas, quem paga mais impostos no Brasil? E agora eu vou explicar para vocês, vocês vão entender exatamente. Primeiro ponto, é importante entender que os tributos são cobrados no país. Como os tributos são cobrados no país? Existem dois tipos de regimes de tributação que influenciam diretamente no valor que pagamos em cada imposto: tributação regressiva e tributação progressiva. Os tributos regressivos correspondem à maioria dos impostos que pagamos no Brasil. Eles são cobrados sobre o consumo e não sobre a renda, tá? Então, exemplo, eu ganho 10 mil, você ganha 1.000 e eu vou consumir, nós pagamos o mesmo imposto, porque não é no que eu ganho, nem no que você ganha, é no que nós consumimos, tá? Assim, o governo coloca tributos fixos sobre os produtos e quando comprarmos, parte do dinheiro é transferido ao Estado automaticamente. O problema desse regime de tributação é que, na prática, as pessoas mais pobres acabam pagando uma porcentagem maior da sua renda ao governo e as mais ricas pagando menos. Por que isso acontece? Eu vou explicar para você. Para você entender melhor, imagine que uma pessoa de classe E, então vamos lá, pessoa de classe E, que ganha R$ 1.212, tá? Decidiu fazer uma compra, foi no mercado, comprou biscoito recheado, carne, café, creme dental, shampoo, refrigerante. E no mesmo mercado, uma pessoa B, tá, de classe B, que ganha R$ 12 mil, foi fazer as mesmas compras. Então vamos dar esse exemplo aqui. Se você considerar que as duas pessoas compraram a mesma quantidade de produtos, a mesma coisa, a mesma compra, da mesma marca, no mesmo lugar, tá? E o preço final da compra deu R$ 89, tá? Vamos supor que deu R$ 89, deu R$ 90. Cerca de 30 a 32 reais desses 90, vamos botar assim, de 90 reais que você consumiu, cerca de 32 reais é imposto, tá? Que está embutido já no valor da compra. Então, uma pessoa que ganha R$ 1.212 e gastou R$ 90 no mercado, ela teve um custo ali ela teve uma diminuição de 2,5% da sua renda só em imposto. Você está entendendo isso? Enquanto uma pessoa da classe B paga 0,25% da sua arrecadação. Então, proporcionalmente, o pobre paga muito mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Quando você vai fazer sobre a compra, tá? Quando é esse tributo baseado na sua compra, no consumo, tá? Com essa comparação, fica evidente como a cobrança de tributos de forma regressiva contribui para o aumento da desigualdade. É verdade?
visto que mesmo que uma pessoa ganhe 10 vezes mais, ela vai pagar menos ainda do que uma pessoa que ganha menos, tá? Já no regime progressivo, os tributos incidem principalmente sobre a renda dos trabalhadores. O termo progressivo se refere ao fato de que quanto mais uma pessoa ganha, mais ela vai arrecadar com o Estado, mais ela vai pagar de imposto. Depois, no final do vídeo, eu vou falar sobre o que eu acho disso tudo, tá? Eu estou falando como é que é o cenário brasileiro, depois eu vou falar a minha opinião. Então, é dessa forma. O Brasil, aí tem muita gente que se pergunta, o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo? E a resposta já clara, não é o que paga mais imposto. Mas está lá em 34º, se não me engano. É o 34º, é isso? Eu não anotei esse dado aqui. Mas em comparação, ó, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que fazem parte da OCDE, pagam aí em torno de 34% de imposto. O Brasil está pagando cerca de 33%, 32%, tá? Sendo assim, em números, os cidadãos brasileiros pagam até menos tributos que boa parte dos países considerados desenvolvidos. A questão aqui é o seguinte, você vê, tem lá na Dinamarca, entre vários outros lugares, que os impostos são altamente maiores do que no Brasil. A questão é como esse imposto ele é direcionado. Aqui no Brasil, nós somos um dos países com maior taxa de corrupção. Então, grande parte dessa arrecadação ela vai para o bolso dos cofres dos políticos. A verdade é essa. Eles roubam. A grande maioria, eles roubam. Então, quando acontece uma arrecadação de imposto maior em alguns outros países como Dinamarca, Finlândia, Suécia, cara, vai lá ver como é que está a segurança deles. Vai lá ver como estão as estradas, a saúde, enfim, é muito melhor aplicado o dinheiro do que aqui. Então, proporcionalmente, eu diria que o Brasil tá ali no top 3, top 5, tá? Como podemos fiscalizar o destino da arrecadação dos impostos que nós pagamos? Isso é importante, tá? Por mais problemas que possa ter a cobrança de impostos no Brasil, essa arrecadação tem um importante papel de custear o acesso à população a um sistema público de saúde, educação, segurança e outros serviços oferecidos pelo Estado, que eu acho todos muito ruins, tá? Todos. SUS, tudo isso eu acho péssimo, tá? Apesar de toda a sociedade ser beneficiada com pagamentos dos impostos, as pessoas em situação de vulnerabilidade social são as pessoas mais favorecidas por uma estrutura que tem como objetivo oferecer condições dignas de vida a todos. Para garantir que o sistema tributário seja justo, é nosso dever fiscalizar e questionar tanto a maneira como esses recursos são arrecadados, quanto a forma como são distribuídos. E qualquer cidadão interessado pode e deve participar da votação das leis que determinam com quais despesas os impostos podem ser utilizados, como é o caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, cara, é preciso você cobrar os seus candidatos, né? Ver quais são os projetos que ele pretende implementar no seu governo. Inclusive, esses dias eu estava no mercado e eu vi um vereador, um vereador daqui de Cabo Frio, ele estava falando que um plano de governo dele é dobrar a aposentadoria, dobrar o salário de aposentadoria. Meu Deus do céu. Cara, a sorte dele é que eu já estava de saída com um compromisso urgente. Senão eu ia, cara, só adiantar, isso é mentira, tá? Não tem como uma pessoa simplesmente dobrar o salário de aposentadoria de alguém. A pessoa contribuiu já e agora não está contribuindo mais financeiramente com nada. Nós já temos um sistema financeiro totalmente fragilizado e vou dobrar o salário dos aposentados. Isso não passa de uma falácia, de uma ideia fajuta de conquistar voto, né, do pessoal, principalmente da terceira idade, né? Uma mentira, né? Enfim, inclusive minhas propostas, eu sou vereador, mentira, tá? Não vou vir para nada de campanha, nem nada do tipo, não tô candidato a nada. Mas eu queria trazer essas ideias aqui para vocês entenderem como funciona a questão dos impostos aqui no Brasil e como eu acho que deveria acontecer. Eu acho que os impostos eles devem ser o máximo reduzido possível, o mais reduzido possível. Eu acho que ser imposto já é meio que um roubo, sabe? Eu acho que deve ter uma arrecadação sim, mas
que deve ter uma fiscalização maior, tanto da população quanto das pessoas que nós colocamos no governo, para que fiscalize esse dinheiro e esse dinheiro seja utilizado de forma correta, para que chegue realmente saúde, segurança, educação. Não é o que acontece hoje, pessoal, não é o que acontece. O que acontece hoje é superfaturamento de um monte de coisa, de obra, de educação. Eu vi um dia desse que uma escola, se não me engano, no Ceará, tava recebendo kit de robótica, sendo que a escola não tem nem porta para poder as crianças utilizarem banheiro. Ou seja, não era robótica nenhuma, isso é tudo superfaturamento para poder colocar dinheiro no bolso, sabe? Eu não lembro se é no Ceará, tá? Eu não lembro. Então, depois eu pegar o dado de onde foi e quanto que foi exatamente, mas era cada kit, se eu não me engano, era 15 ou 40 mil, algo assim. E, cara, não tinha kit de robótica, a verdade é que não tinha kit nenhum. Então, nós estamos chegando em um momento chave aí de eleição. Vai procurar quem são os seus candidatos, procurem para saber as propostas deles e cobre, cara, cobre essas pessoas, porque só assim a gente vai ter uma melhor condição aqui no nosso país. E quando a gente espalhar a palavra, como por exemplo o que eu estou fazendo aqui agora, explicando para vocês como funciona a questão dos impostos. E tenho certeza que muitas das pessoas que você conhece não sabe como isso funciona, não sabe o quanto que num ovo de Páscoa você paga, sabe? Não sabe disso. Eu posso fazer um vídeo, inclusive tive uma ideia agora de fazer um vídeo de quanto que você paga nos itens básicos. Leite, arroz, feijão, o que vocês acham? Macarrão. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ou vou fazer uma compra e vou mostrar para vocês o quanto que dali eu pago de imposto em cada item. Vê como vocês acham melhor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer. Se gostou desse tipo de vídeo com uma pegada mais institucional, né, para o nosso setor político aqui, deixa aí nos comentários, comenta alguma coisa aí, deixa o like, ajuda o canal a crescer, beleza? É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.